Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy. Já estamos no final de julho. Vamos dar uma retrospectiva das coisas que aconteceram esta semana que afetaram o nosso mercado. É temporada de relatórios de lucros, o mercado está se movendo em reação a esses relatórios, é lógico, né? Ações norte-americanas em geral ficaram mais altas na segunda-feira, levantadas por empresas de tecnologia. As ações dos Estados Unidos subiram também na terça-feira, ajudadas por uma série de relatórios de lucros amplamente otimistas de empresas como Coca-Cola e United Technologies. Parece que acalmaram as preocupações com o ritmo mais lento do crescimento econômico. As ações caíram na quarta-feira depois da divulgação de lucros decepcionantes de gigantes de industriais como Caterpillar, como Boeing, exacerbando preocupações de uma desaceleração na economia global. Essa história está constante agora no mercado, essa desaceleração, né? Mas o mercado está continuando. A Nasdaq e S&P 500 de alta tecnologia atingiram seus maiores altas de todos os tempos também na quarta-feira. Ambos os índices, né? O Dow e o mercado maior estavam negativos na quinta-feira, porque tanto o Dow quanto a Nasdaq tiveram sua pior queda percentual diária em um mês. Né? Não pode ir para cima para sempre. Né? Fortes ganhos na Google e na Twitter. Desculpa, chega mais perto da luz, né? Fortes ganhos na Google e da Twitter levaram os índices S&P 500 e Nasdaq a novos patamares, recordes na sexta-feira. Isso com o apoio de dados mostrando que a economia interna dos Estados Unidos desacelerou menos do que o esperado no segundo trimestre. Foi o crescimento de 2,1% ao invés do 1,8% esperado. Então, desacelerou dos 3,1%, parece que foi trimestre passado, mas não foi o tanto dessa desaceleração de crescimento que foi o esperado. Índices de referência dos Estados Unidos, todos mais altos para a semana. O Dow subiu um pouco mais de 0,1%, então quase lateral. S&P 500 subiu 1,7% e Nasdaq ganhou de todos, subindo 2,3%. A China lança sua mais recente oferta pelo status de superpotência de tecnologia, abrindo um novo mercado de ações ao estilo de Nasdaq, conhecido como o Star Market. Começou na segunda-feira, menos de um ano depois que a iniciativa foi revelada pelo presidente Xi Jinping. Um frenesi de compras por parte dos investidores elevou os preços das ações. As 25 ações listadas na STAR tiveram ganho de 140% intradia na China, só no primeiro dia. Né? Esse movimento criou 3 novos bilionários. Porém, no dia seguinte, os maiores acionistas do novo Star Market perderam juntos $1 bilhão no segundo dia de negociação na terça-feira. Então, por enquanto, é tipo o Bitcoin, né, que está super volátil. Mas eu creio que vai estabilizar logo, né? 4 empresas das 25 ações listadas no mercado caíram, com os investidores tirando lucros dos ganhos da abertura, né? Todo mundo está querendo captar esses ganhos, né? Isso força os preços para baixo, apagando cerca de 9% da capitalização de mercado total. Mas essa capitalização foi do primeiro dia, né? Então parece que não apagou tudo. Só aquelas pessoas, tipo OPI, né? Pessoas querem pular logo dentro da piscina e logo sair no pico, né? da euforia das coisas. Ações europeias realizaram uma recuperação na sexta-feira depois de ser decepcionadas quando o Banco Central Europeu não reduziu as taxas de juros nem comprou títulos como foi esperado, mas subidas em ações de mídia e lucros sólidos em várias grandes corporações americanas, né, ajudaram investidores a superar essa decepção. Mercados europeus encerraram a semana mais alta. Os DAX da Alemanha subiu 1,3%, ganhando mais.
mais que os outros. O mercado suíço teve pior performance, mas ainda subiu, somente 0,3%. Das Américas, por maior parte, ficaram mais baixos. México baixou 2,3%, Bovespa baixou 0,6%, e enquanto a Argentina foi o único positivo, ganhando 4,5%. Então, parabéns à Argentina. Da Ásia também, por maior parte, fica mais baixo. A Indonésia sofreu pior queda, caindo 2,1%. A Austrália foi um de dois mercados que ganhou, mas a Austrália teve, eu acho que foi outro, foi Taiwan, parece, mas só ganhou um pouquinho. A Austrália teve melhor performance, subindo 1,4%. Bitcoin, né, tanto badalado nas notícias nas últimas semanas, que deu aquele pico, de repente, né, parece que despertou do sonho de algum tempo, né, um ano e tal. A Bitcoin perdeu nessa semana, baixando 4,9% para 9.942 dólares e 82 centavos. Então agora já está abaixo de 10 mil dólares por moedinha, né? Ó, tá dando um erro no trade do, como chama? Ninja Trader. Tá me dando um erro, mas é sábado, né? Então não preciso. A previsão é para acumulação de ainda mais dívida para os Estados Unidos. É surpresa? É surpresa, será? Apesar das inúmeras divisões entre os partidos políticos dos Estados Unidos, o presidente Trump anunciou um acordo sobre o orçamento federal de 2 anos e um acordo político para elevar o teto da dívida federal norte-americana. Única coisa que esses partidos, né, oponentes, a única coisa que eles concordaram é elevar a dívida. Imagine, né? O governo iria atingir o antigo limite de endividamento federal nesse agosto. Tem que concordar em endividar-se ainda mais. A administração... Por que existe esse teto? Porque existe, porque assim que chegar perto, esse teto, eles só fazem uma votação e pronto, o teto está mais alto. Eu queria que minha casa fosse igual também. Aí eu queria que o teto fosse mais alto. Tá bom, só faz um chequezinho e pode elevar, né? Qualquer coisa você faz com dinheiro suficiente. A administração dos Estados Unidos descartou a estratégia de interferir, né, que tem tanto moral, né, que descartou a estratégia de interferir nos mercados estrangeiros para reduzir o valor do dólar americano. Mas por que gostaria de reduzir o valor do dólar americano? É porque assim que reduzir o valor, abaixar o valor da sua própria moeda, então faz com que os seus produtos do seu próprio país então sejam mais em conta, né, para as pessoas em outros países comprarem. Embora o presidente Trump esteja preocupado com o fato de outros países estarem enfraquecendo ou de propósito suas próprias moedas para obterem uma vantagem comercial injusta, né? E outras pessoas estão fazendo, mas a gente não vai fazer isso não. Os lucros do Banco Santander, maior banco da Espanha, caíram 18% no segundo trimestre, mas esta dificuldade pode ser atribuída a custos de reestruturação da sua aquisição do Banco Popular, então talvez seja simplesmente só temporário. E também por resultados fracos da Grã-Bretanha, mas todo mundo sabe que Grã-Bretanha está passando por muitas dificuldades financeiras por volta dessas coisas de Brexit, então especialmente com a eleição agora do Boris, agora vai ser, isso é uma vergonha, não é aquele Boris, não, é Boris Johnson, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, e talvez ele efetue logo a Brexit finalmente, né? Antes de considerar esses fatores negativos, o Santander teve o melhor desempenho trimestral desde 2011, com lucros de 2,35 bilhões, com aumento de 5% em relação a 2018. Então, não é que Santander não esteja saudável, parece que está saudável mesmo, só que está arriscando, né?
Indo para frente, coragem, parece que é. O maior banco da Alemanha, por outro lado, o maior banco da Alemanha, o Deutsche Bank, que todo mundo parece pensa saudável só pelo nome, né? Registrou uma perda de quase 3 bilhões e meio de dólares no segundo trimestre, afetado pelo custo de uma reestruturação radical para salvar o banco. De repente está em apuros, né? E parece que foi coberto isso, ninguém soube, de repente o negócio está explodindo. Investidores em mercados emergentes estão acumulando valores recorde de dívida denominada em euro em antecipação a taxa de juros ainda mais profundamente negativos e ainda mais dinheiro fácil do Banco Central Europeu. Isso tem colocado mais pressão para baixo sobre o euro, mas as exportações não estão subindo assim da mesma forma. Então não está ajudando, né, essa desvalorização do euro. Agora está tipo em 1,11 por 1 para o dólar, né, que é menor nível parece que é muito tempo, vários anos parece. Rendimentos de títulos governamentais da zona do euro caíram para mínimos históricos depois que relatórios mostraram que uma recessão na indústria manufatureira alemã está piorando. É ainda mais evidência que o Banco Central tomará medidas, provavelmente injetando mais dinheiro no sistema. Mas quando? Né? Isso que é a espera, né? O mercado mergulhou, mercados da Europa mergulharam esta semana porque Banco Central não fez essas medidas, não tomou essas medidas durante essa semana quando foi realmente esperado. Desempenho de produtores alemães de mercadorias está no seu nível mais baixo em 7 anos. Talvez seja por isso que Deutsche Bank também está tendo problemas, né? Banco Central Europeu preparou mercados para mais medidas de flexibilização monetária na quinta-feira. Então, depois de mergulhar, diz que a gente vai fazer isso, mas só que vai demorar. Não vamos prometer exatamente quando, mas essas coisas vêm. Então, no entretanto, vocês, né, se preparam, fazendo com que o euro caísse para uma nova baixa de 2 anos contra o dólar, né, em 1,1 dólar, $1 e 11 centavos vale 1 euro, né? Mas é menor nível do euro em todo esse tempo. O banco espera que suas principais taxas de juros permaneçam nos níveis atuais ou até mesmo menores. Como que pode ficar menores? É abaixo de zero, né? Ainda que já estão por volta de 0%, pelo menos até o primeiro semestre de 2020. Mas vai fazer o que então para aliviar esse negócio de dinheiro? É um corte adicional na taxa e mais compras de títulos governamentais, né, pelo Banco Central para combater o crescimento econômico agora muito mais provável. O petróleo aumentou um pouco à medida que as tensões globais com a Irã continuam a aumentar. Claro que isso vai diminuir o estoque, a oferta, a demanda permanece igual ou até crescente, então esse estoque, claro que vai aumentar os preços. A ameaça principal no momento é o movimento de petróleo pelo Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, após a apreensão pelo Irã de um navio britânico semana passada, né? Navios de guerra acompanharão todos os navios com a bandeira do Reino Unido para defender a liberdade de navegação. Esta é uma mudança na política após o governo anterior. Não sei por que ela faria isso, né, Theresa May, mas o governo anterior disse que não tinha recursos militares para fazê-lo, para fazer essa defesa, né, de liberdade de navegação. Imagine, navios petroleiros estão descarregando milhões de barris de petróleo iraniano em tanques de armazenamento nos portos chineses. Como é que pode fazer isso? É por um loophole, eles estão descarregando ali, mas não está entrando no sistema chinês, entendeu? É simplesmente guardado aí, não entrou. Não foi, eu não sei se Irã foi pago, creio que foi pago, né? Deve ter sido pago, mas por todas essas coisas, mas é tipo para contornar outras vezes as sanções. Só que China não pode usufruir
desse petróleo tem que ficar aí guardado antes de ir pré-alfândega, né? Não passou por importação, nem alfândega, nem nada. Mas temos que... Então, não afetou os preços muito, né, nesse momento, mas você tem que lembrar que depois de finalmente, um dia no futuro, ser realmente permitido entrar no país, então isso vai abaixar bastante os preços do petróleo. Por quê? Porque de repente tem muito mais estoque, muito mais oferta, né, para saciar a demanda. Preços de petróleo subiram essa semana. Bruto dos Estados Unidos subiu 0,75% para $56,16 por barril. Brent International subiu quase 1%, 0,9% para $63,30. Prata atingiu uma alta de 13 meses na semana passada, marcando seu 8º ganho em 9 sessões na quarta-feira. Prata é um bom valor agora em relação ao ouro, porque é o menor nível em relação ao ouro desde 1992. Alguns analistas preveem até $18 por onça até o final de 2019. No momento está em $16,45, subiu um tico mais de 1%. Até esse ano, até agora, prata tem subido só 6% contra o ganho de ouro de 11%. Então tem mais espaço para subir. Ouro, por sua vez, essa semana baixou em preço 0,5% para $1.419 por onça. Na quarta-feira, Boris Johnson, é outro Boris, né? Boris Johnson, ex-secretário de Relações Exteriores do Reino Unido e um forte defensor do Brexit, né, que é uma saída. Brexit substituiu Theresa May como primeiro-ministro depois de vencer o concurso de liderança do Partido Conservador na terça-feira. Na Espanha, primeiro-ministro interino socialista Pedro Sánchez admitiu derrota na eleição de quinta-feira. Isso torna novas eleições mais prováveis no final deste ano. Tomara que não entre socialista, cara, que isso destrói as economias, né? Veja Venezuela, ponto final. Vamos falar um pouco mais sobre Venezuela daqui a pouco. A economia dos Estados Unidos vem crescendo há 121 meses, a expansão mais longa desde que registros começaram em 1854. Por quê? Capitalismo, gente. Isso ajuda muitas outras pessoas. Olha quantos países que os Estados Unidos estão ajudando, né, com todos esses ganhos. Capitalismo não quer dizer egoísmo, nada disso. Então, já findou meu sermão. Embora o mercado acionário dos Estados Unidos esteja em alta de 20% este ano e a geração de empregos continue forte, investidores continuam preocupados com a curva de juros invertida dos títulos entre taxas de juros de longo prazo e curto prazo. Já falamos sobre isso há muito tempo, né? Todo mundo entrou em pânico quando essa curva se invertiu. E o problema é que já tem durado todo esse tempo e onde há recessão não existe, né? E todo sinal parece que está subindo, né? Borbulha? Provavelmente mas no entretanto, por enquanto, está subindo, está crescendo. As vendas de casas nos Estados Unidos caíram mais que o esperado em junho. Foi o 16º declínio ano para ano em vendas de casas nos Estados Unidos. Há uma escassez de imobiliária que está empurrando preços para níveis cada vez mais altos. As novas encomendas de bem de capital norte-americanos aumentaram 1,9% em junho, quer dizer que a indústria está subindo, está aumentando, pessoas estão querendo os produtos dos Estados Unidos. Porém, por outro lado, o investimento das empresas se contraiu mais no segundo trimestre, o que está contribuindo para o crescimento econômico mais lento dos Estados Unidos. Então, sempre tem essas boas notícias por um lado e más notícias por outro lado, e parece que cancelam ou ainda as más notícias não superam as notícias melhores e todo o negócio está subindo, pelo menos lentamente, né? O Fundo Monetário Internacional tem reduzido sua previsão de crescimento global por 0,1%, 1/10%, reduziu, né? Projeta-se crescimento global, ainda assim, projeta-se crescimento global de 3,2% em 2019 e também de crescer ainda mais, de 3,5% em 2020.
A cadeia de fast food Chipotle divulgou bons retornos para o segundo trimestre. Chipotle teve tanto problema alguns anos passados, o ano passado e retrasado também, que pessoas estavam sofrendo por doença devido a envenenamento de sua comida, né? Então ficou muito ruim para Chipotle, mas está recuperando, né? Suas ações têm ganho 67% em 2019. Então, para as pessoas que pensam, eu não quero investir em Chipotle, não, né? Eu vou ter comida, não, eu não quero isso. E aí as pessoas reconheceram, essa é meu peixinho, isso aí, né? Subiu 67% só na primeira metade de 2019. Parabéns. Serviço de mensagens Snapchat, preferido dos meus filhos, subiu 15% em quarta-feira nas notícias que adicionou 13 milhões de usuários diários no segundo trimestre. É um acréscimo de 7% somente no trimestre. As suas ações têm subido 156% somente em 2019. Continuar a esse ritmo, então 300% para o ano inteiro. Imagine, né? Muito boa essa ação, né? Uma enorme onda de demissões está chegando à montadora de automóveis Nissan no Japão. Está planejando cortes de 10 mil empregos, que é 10% da sua força de trabalho global. Isso para melhorar a situação financeira da empresa. Então, está tendo que fazer a mesma coisa que Deutsche Bank, né? A Boeing registrou sua maior perda trimestral que nunca, 3,7 bilhões de dólares, mergulhando quase 3 bilhões no vermelho, que teria tido teria sido lucrativo, só que aí sofreu essa perda devido a seus aviões 737 MAX continuarem interditados. Parece que é sem fim esse negócio, né? No início eles disseram, não, 10 dias, 12 dias, a gente já bota esse negócio de volta, né, em ação. E até agora nada, né? Mas até essa perda, né? Nós divulgamos semana passada que investidores pensaram que ao somar todo o problema, todo o custo desse problema com esses aviões 737 MAX, disseram, não, isso não é pago, é grande pago, não é grande desvantagem. Então, eles ficaram felizes e a ação subiu. Interessante isso. Facebook aceitou um acordo com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, o FTC. É uma solução abrangente de alegações significativas que o Facebook manipulou incorretamente a privacidade do usuário e precisa pagar 5 bilhões de dólares em multas. E o Mark Zuckerberg saiu sorrindo. Por quê? Porque é tapinha não dói, né? Foi para Facebook, né? 5 bilhões de dólares é trocado de bolsa. É periquito, churrasco da esquina, é só uma coisinha dessa, parece que claro que dói um pouquinho, né? Mas para ele é tapinha não dói. Você lembra dessa música, né? Tocava, rodava tanto, né? Quando morava do início do meu tempo no Brasil. Tapinha não dói. Esquece dessa música. A Tesla divulgou lucros no segundo trimestre que ficaram muito abaixo das expectativas dos analistas, fez com que o preço das ações da Tesla caiu mais de 8%. Com Tesla é assim, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então dá a possibilidade de lucrar, né, em todas essas revoluções, né? Alphabet, a empresa mãe da Google, registrou números muito bons para o segundo trimestre. Como resultado, suas ações subiram mais de 8%. Fundo Monetário Internacional diz que o comércio global cresceu apenas 0,5% no primeiro trimestre de 2019, registrando o menor ritmo de crescimento ano para ano desde 2012. Na segunda-feira, dia 29 de julho, segunda-feira que vem, daqui a 2 dias, representantes de comércio dos Estados Unidos viajarão para a China na próxima segunda-feira para as primeiras negociações comerciais face a face desde o impasse nas negociações em maio. O Irã, desculpa os meus filhos que estão conversando aqui no fundo, né? Mas o Irã está ameaçando cortar suas importações do Brasil, a menos que permita o reabastecimento de pelo menos 2 navios iranianos esperando na costa brasileira. É uma das repercussões globais das sanções dos Estados Unidos. O Brasil não quer agitar os Estados Unidos, então não quer ajudar ou reabastecer esses navios iranianos, mas o Brasil, por sua vez, exporta valores cerca de 2 bilhões de dólares para o Irã
por ano, principalmente de commodities como milho, como carne, como açúcar, né? Irã compra 1/3 das exportações brasileiras de milho, né? Então, será que o Brasil vai jogar tudo isso fora só para não irritar os Estados Unidos, né? Mas Irã está provocando o mundo inteiro. Então, todo mundo tem que juntar e lutar contra esse terrorismo, né, que está praticando. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sofreu uma primeira rejeição da União Europeia. Acostuma-se. A ex-primeira-ministra já apresentou um plano de Brexit à União Europeia, o que foi aceito pela União, né? Só que, porém, já 3 vezes esse plano foi rejeitado pelo parlamento britânico. O presidente Jean-Claude Juncker da União Europeia disse que não vai aceitar nenhum outro plano de saída. O problema fica com Boris. E isso sim é uma vergonha. Agora o Boris vai ter que decidir como é que vai acontecer esse Brexit, que ele é super a favor de Brexit. Então está parecendo mais que haverá um Brexit duro. Trump anunciou que sua administração não concederá à Apple nenhum alívio das tarifas sobre peças para o seu computador Mac Pro fabricados na China. Ele diz que as empresas norte-americanas de alta tecnologia devem continuar a transferir seus processos de fabricação de volta para os Estados Unidos. Esta é a maneira de escapar das tarifas. Quer escapar das tarifas? Então fabrica as peças nos Estados Unidos. Pronto, ponto final. É fácil, né? É fácil. Então, não exporta esses trabalhos para outros países. Pronto, não é super fácil isso. Serviço Federal de Segurança, ex-KGB da Rússia, sofreu o maior vazamento de dados na história dos serviços da inteligência russos. Alguém vai apanhar. No grande ataque, 7,5 terabytes de dados foram minados de um grande empreiteiro, dados que foram então divulgados por vários meios de comunicação. Mais de 2 meses depois de ter sido posto o primeiro celular dobrável, né, da Samsung de todos os tempos, a venda sofreu problemas técnicos. Samsung, maior fabricante de celulares do mundo, anunciou o relançamento do Galaxy Fold. Esse relançamento projetado por setembro somente em países selecionados e será vendido por quase $2.000 cada um, então quase R$7.000 para comprar um dispositivo deles. Poxa, é muito caro, né? Eu quebro esses celulares, então meto no bolso e negócio Spock. Então, supostamente com os problemas técnicos anteriores resolvidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está lançando uma revisão formal antitrust das maiores empresas de tecnologia do país. Parece ser abrangente e pode abranger a conduta de inúmeras empresas. O foco provavelmente será em Amazon, Apple, Facebook, Google. Parece que todas essas empresas FANG, menos Netflix, eu creio, né? Mas essas empresas específicas não tenham sido nomeadas até agora. Relevante ao assunto de antitrust, a Apple está em negociações para comprar um negócio de chips de modem para smartphones da Intel, no que poderia ser um grande impulso para o desenvolvimento dos componentes críticos que estão nos seus próprios dispositivos, né? Então eles vão ser donos do processo inteiro. Antitrust? Creio que é, né? Um acordo poderia avaliar um portfólio de patentes e funcionários em $1 bilhão ou mais e poderia vir na próxima semana. Tá quase perto a fechar esse negócio. O gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba permitirá que pequenas empresas dos Estados Unidos vendam no Alibaba.com, uma iniciativa de se defender de rivais como Amazon.com, e vai abrir mercados para comerciantes dos Estados Unidos para países atendidos pela Alibaba, incluindo Índia, Brasil e Canadá. Hong Kong ficou chocado depois de uma noite de violência no domingo, quando dezenas de homens mascarados invadiram uma estação de trem. Os homens atacaram os manifestantes pró-democracia e outras pessoas que só passavam por aí por acaso, né? É a primeira vez que esse tipo de violência foi visto nas manifestações contra a extradição, e as manifestações estão assustando investidores que temem que a lei e a ordem estejam em colapso em Hong Kong. Reino Unido pede aos aliados que formarem uma nova aliança marítima para proteger os navios comerciais que navegam pelo Estreito de Hormuz após a apreensão pelo Irã de um navio petroleiro de bandeira britânica na semana passada. 20% de todas as exportações globais de petróleo passam por aqui.
Mais de 50% de 23 estados da Venezuela sofreram um apagão de energia na segunda-feira. Maduro culpou um ataque eletromagnético. Eu acho que ataque eletromagnético dá no seu cérebro, seu Maduro, né? A China adverte que está pronta para a guerra se houver qualquer movimento em direção à independência de Taiwan, acusando os Estados Unidos de minar a estabilidade global, né? Isso com sua venda de tanques de guerra e outros armamentos a Taiwan. A China denunciou essa venda de armas à próspera ilha autogovernada democrática a Taiwan, disse a verdadeira China, né? E que os comunistas invadiram. E 1949 parece que foi que o governo, eles se dizem o governo certo, né, o original da China, né, fugiu para Taiwan e agora logo vai tomar de volta, né, vai tomar de volta o território maior da China como é conhecido como hoje, enquanto China grande, né, People's Republic of China, né, acha que Taiwan é tipo o filho rebelde, tipo Hong Kong, né, ou tipo filho rebelde que vai logo ser dominado, né? Então há essa grande pressão, essa grande desavença entre os dois. Agora não se reconhecem como dois países, não. Ele pensa que são um país, mas todo mundo diz, eu sou China, não, eu sou China, não, eu sou China, né? E os outros países lá fora dizem, a gente só quer negociar com vocês, né? Não queremos tomar lado, não. Ano passado, o tráfego de barcos no rio Reno, na Europa, parou pela primeira vez em memória na história, uma vez que o encolhimento, isso é ano passado, entendeu? Uma vez que o encolhimento das geleiras alpinas e a severa seca o tornaram intransitável, né? Essas condições poderiam ser repetidas em breve com o nível da água já caindo para somente 1,5 metro. Os movimentos das barcaças mais pesados já estão restritos e toda a carga do rio pode novamente cessar se o nível cair abaixo de 50 centímetros. Eu morei no Rio Amazonas há muito tempo e quando o rio baixava, né, a gente viajando no rio, nós batemos em barrancos, aí ficamos encalhados, né, aí ficou encalhado os grandes balsos que supriam todas as cidades no Alto Rio Solimões, Alto Rio Madeira e todos os rios, Rio Negro, né? Ficou um tempo muito difícil para um tempo e dificultava muito o transporte. Então, sinto isso para essa região, né, que pode acontecer outra vez. Paris, na França, está passando por uma seca danada e pior quintura em quase 150 anos. Temperaturas em toda a Europa estão atingindo níveis extremos, atingindo a agricultura, causando incêndios florestais e fechamento de usinas elétricas, justamente na hora que são mais precisas, que todo mundo quer ligar ao ar-condicionado, né? Os preços da eletricidade subiram e os agricultores estão observando suas colheitas murcharem no calor. Singapura apreendeu um recorde de quase 10 toneladas de marfim de elefante. Marfim estimado em 12,9 milhões de dólares veio de quase 300 elefantes africanos da República Democrática do Congo e passou por Vietnã para chegar na Singapura. E por último, a Indonésia planeja fechar ao público a ilha de Komodo no ano que vem. É uma polêmica tentativa de conservar os raros dragões de Komodo, as maiores espécies de lagartos vivos no mundo. Então, se vai fechar essa ilha, então pode abrir para aqueles lagartos grandes da Amazonas do Brasil, né? Pode ser um aumento de turismo por aí, não sei, né? Mas esses lagartos são grandes, enormes, assim, venenosos também. Se morder, você morre. Não? Então, melhor visitar no Brasil, né? Verdade. Então, boa sorte, gente. Até a semana que vem. Tchau.